Meus irmãos e irmãs, nós estamos no domingo, dia do Senhor, celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a solenidade desses dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. Dois homens que realmente entregaram toda a sua vida para a evangelização. Foram dois homens que seguiram Jesus Cristo e nos dão um grande exemplo. Souberam escutar o chamado de Jesus, souberam acolher o chamado de Jesus, souberam conviver com Jesus, aprenderam de Jesus, e tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus, eles transmitiram a todas as pessoas a quem eles evangelizaram. E hoje nós vimos no Evangelho essa responsabilidade que Jesus dá a Pedro, ou seja, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. É por isso, meus irmãos e irmãs, que nós, católicos, temos a figura do Papa, ou seja, que está em Roma. Porque o Papa é considerado sucessor de Pedro. Cada região no Oriente, como também aqui no Ocidente, sobretudo em Roma, nós temos os sucessores dos apóstolos. Como, por exemplo, em Constantinopla, nós temos Sua Santidade Bartolomeu, que é sucessor do apóstolo André e que mora ali na Turquia. Nós temos no Egito, então, o sucessor do apóstolo João e assim por diante. Ou seja, nós em muitas regiões do Oriente temos os sucessores dos apóstolos. E em Roma nós temos o sucessor do apóstolo Pedro. Ou seja, de Pedro até o Papa Francisco, nós tivemos uma série de papas, ou seja, de sucessores, numa linhagem que não se interrompeu. E então é por isso que nós consideramos o Papa como sucessor do apóstolo Pedro. E é por isso que nós temos a centralidade da figura do Papa. Porque aqui no próprio Evangelho Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, o Papa, hoje, como sucessor de Pedro, ele é o nosso ponto de unidade, é o ponto de comunhão em toda a igreja cristã espalhada no mundo inteiro. E também lembramos o apóstolo Paulo, que foi aquele que expandiu o Evangelho no mundo até então conhecido. Que nós possamos então, meus irmãos e irmãs, hoje celebrando São Pedro e São Paulo, ter o modelo dessas duas figuras que pode também nos ajudar a poder sempre colocar a nossa vida à disposição do Evangelho de Jesus para transmiti-lo a quem precisa. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.